Oi, eu sou a Gabi Ameto, escritora de fantasia e leitora voraz. Tentando ser voraz. E hoje a gente vai começar aqui no canal um quadro novo chamado Dissecando. Ele vem como substituto da resenha, onde a gente vai pegar uma história e dissecar ela, aprendendo com seus erros e acertos. E o vídeo de hoje é O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Eu deveria ter falado o nome da autora, mas eu esqueci o nome dela, desculpa. Mas a capa tá aparecendo aqui. E antes de a gente começar, eu queria dar uma pequena introdução sobre mudanças de pensamentos desse canal. Antes, gente, eu tinha um grande pensamento de que eu vim aqui para apresentar livros nacionais para vocês, e eu vir aqui falar mal de um livro enquanto eu poderia estar falando bem de outro não fazia sentido. Porém, eu acho que eu mudei um pouquinho, eu acho que algumas coisas precisam ser ditas, e eu acho importante a gente apontar alguns erros pra gente tomar cuidado para não cometê-los. Eu preciso dizer que em nenhum momento aqui é uma crítica à autora, exceto em um momento, mas vocês vão saber muito bem a hora que eu tô criticando ela. Mas é o momento da gente sentar e dissecar uma história. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, e eu acho que vocês já notaram, é que eu tenho um pequeno defeito: eu sou atraída por livros complicados, com uma capa estilo do boi ali. E geralmente são histórias que não são tão boas assim, mas me arrancam boas risadas. Mas esse livro teve vários pontos que me incomodaram em demasia. Vocês não têm noção. Para vocês terem um pouco de noção, eu comecei a ler esse livro logo depois que eu anunciei a pausa do canal. E eu juro pra vocês, gente, eu quase vim aqui pra falar. Mas eu escolhi dar um tempo, eu escolhi maturar tudo que eu estava pensando. E antes de começar, eu quero dizer que esse é o primeiro vídeo dessa série, então pode ser que ele vá fazendo alterações ao longo do momento. Futuramente eu quero ir contando certinho o que acontece em cada coisa e as minhas críticas, mas eu já li esse livro faz um tempo e eu não lembro totalmente a ordem deles, e isso significaria que eu teria que reler essa história, e eu me recuso. Mas o que vocês devem saber é que para uma narrativa ser considerada boa, ela precisa de ter 5 pilares, sendo ele o lugar, que é o mundo que vai acontecer, então ele tem que ser bem explicado e você entender o que ele está fazendo. Tempo, que esse é o mais simples de tudo, gente. É hoje, é nos anos 50, é no futuro, quando que tá passando, é o mais fácil de todos. Temos que ter um bom enredo, que é a espinha dorsal da sua história, o que vai acontecer nela. Um personagem, que tem que ser personagens interessantes, e o narrador, que tem que ser uma contação de história boa. Temo dizer que nenhum deles é bom. Talvez o único é o tempo, mas o tempo, você precisa ser muito burro pra não fazer. Não, estou sendo muito violenta. Eu não cheguei no momento de raiva. Mas pra você errar o tempo, gente, tem que fazer força. E novamente, gente, eu não quero atrair hate pra essa autora. Eu não quero dizer que ela é uma péssima autora. O que eu estou falando, me referindo exclusivamente a essa obra. Eu quero ler outros livros dessa autora. A gente conversa mais no final do vídeo. Mas sem mais enrolações, gente, vamos falar um pouquinho da história. Eu não vou contar o que acontece totalmente, mas eu vou trazer pontos que me incomodam, que eu quero conversar com vocês, pontos fortes e fracos. No caso, vai ser só fraco. Desculpa, autora, mas é a verdade. Vamos começar a falar um pouco sobre os demi-humanos. Quem são eles? São homens e mulheres, meio vaca, meio humano. E aqui a gente entra um pouquinho no lugar, tá? Então a gente tem uma criatura nova e você precisa explicar algumas coisas sobre ela. Como, de onde surgiram? É algo natural, que sempre existiu? É algo científico, então ela foi criada? Como? Quando elas estavam escondidas, elas foram descobertas? Assim, como surgiu? Aqui ao longo do livro vai notando que esses demi-humanos não são tratados como humanos. Então me surge essa pergunta: quais são os seus direitos? Como é a vida desses seres? Se aprofundar mais, o que eles podem ou não podem fazer. Eles são propriedades, mas ao mesmo tempo eles são seres pensantes, tal quais humanos. Então será que existe um órgão tentando lutar pelos seus direitos, ou eles estão a Deus dará? E uma coisa que me incomoda muito nesse livro, logo no começo, é que não tem resposta para nenhuma pergunta. Apenas aceite: esse ser existe e ponto, acabou. Ao longo da história a gente começa a perceber que existem brigas desses seres, mas não é aprofundado sobre isso, nem quando o protagonista aconteceu isso. E também existe alguma coisa sobre reprodução, e eu não quero nem entrar sobre isso porque é muito bizarro. Mas se você coloca isso na sua história, você precisa trabalhar nela. É por isso que quando você não quer trabalhar sobre uma coisa problemática, você não coloca. Mas no caso ela escolheu e não teve profundidade, não teve problemática, não teve nada. Existe
E vamos seguir com a história. Então, tudo em relação a essa criatura tem a profundidade de um pires. Ele existe, ponto, acabou. Aparentemente, eles não têm tanto direito, mas a gente não sabe o que eles podem ou não podem fazer. A gente vai seguir o Boros e a gente percebe que o Boros é um pouquinho diferente e ponto, acabou. Isso já me irritou muito, gente, porque eu adoro construir mundos. E eu gosto principalmente de me aprofundar na história desses seres que não existem. E aqui faltou. Mas com esse ponto, a gente vai pro início da história, onde a gente vai ter duas netas indo para a fazenda do seu avô vender tudo porque ele morreu. E a gente vai ter duas irmãs. Uma delas, eu não me recordo o nome, e ela é prática, e ela é meio... não tem muito coração, ela só pensa em números e dinheiros, e essa é a sua personalidade. Só. É literalmente isso. Ela é uma pessoa muito prática, ela é uma pessoa que quer vender e se livrar de tudo, e ela não gosta da vaquinha. Eu deveria chamar ele de boizinho, né? Boizinho. Não gosta dele. E nós temos a protagonista, que é a Natália, que ela é tola e sonhadora. E em algum momento ela ultrapassa esse tola e sonhadora? Não. Então, as duas têm uma visão diferente. A irmã mais velha tá indo falar vender e sumir, enquanto ela tá tipo, oh meu Deus, mas eu passei tanto tempo aqui, nossa, mas a gente não pode vender. Ela tá bem sentimental. E nós temos, para complementar essa história, o Boros. O Boros é um demi-humano de... Oi. E, aliás, a gente tem outros demi-humanos? Por que eles chamam demi-humanos? Por que não vaca-humanos? Como que é o latim de vaca mais humanos? Por que demi? Existem outros? Eu não sei. Não foi explicado. Mas ali ele é um faz tudo na fazenda. Ele era uma pessoa muito próxima ao avô delas no caso. E a gente percebe que ele está muito puto com a Natália. E durante esses primeiros capítulos, dá muito a entender que algo aconteceu no passado deles, que algo fez com que eles tivessem esse ranço instaurado. Não tem, ou pelo menos nunca falou, nunca explicou o que é. Então eu sinto que ela tem ranço porque ela tem ranço e ponto final, e ele tem ranço porque ela não foi visitar o avô. Mas ao mesmo tempo, a forma que eles se odeiam, sabe quando você sente falar em algum momento, vai ter um flashback e vai contar o que aconteceu entre eles? E não tem, então fica um grande buraco vazio. Mas continuando, gente, a gente descobre que a fazenda está indo de mal a pior e ela vai ser leiloada. E elas têm que resolver, porque a irmã mais velha quer o dinheiro e a Natália quer o lugar, porque ela amava aquele lugar e por algum motivo ela nunca mais voltou ali. O que dá mais um ponto em que algo aconteceu entre esses dois, mas não aconteceu, então só fica uma coisa vazia. Tipo, ela parou de ir porque sim. Aí eu quero fazer um adendo que eu não coloquei, mas a gente percebe aqui que o cara, ele estava falido, completamente falido, e ele decide comprar uma vaca. Mas não é uma vaca mó, é uma vaca demi-humana, que deve ser muito cara. Então tem um momento que é tipo assim, ah, mas ele já tá pago. Então tipo assim, o cara tá devendo, o cara não tem dinheiro e ele conseguiu comprar um indivíduo. Eu não vou entrar nem no âmbito de que é um ser pensante, tá? A gente vai ignorar esse fato. Mas ele está sem dinheiro e ele compra um ser para fazer companhia pro Boros. Em nenhum momento ele pergunta pro Boros o que ele quer. E ele não quer isso. Só um ponto que não fez muito sentido. Tipo assim, nossa, estou sem grana. Comprei uma coisa super cara. Não faz sentido! Mas tá, tudo bem, vamos seguir a história. Aqui a gente vai ter todo o drama, né, da fazenda sendo leiloada. E agora vamos falar sobre os personagens. Eu posso juntar todo mundo como raças como Pires. A irmã, gente, eu nem lembro o nome dela. Ela é extremamente superficial. E eu não digo na personalidade de ser uma pessoa superficial. Eu digo que ela foi feita assim. Ela fala que ela vai evoluir, ela fala que ela se sente mal por ter tratado o Boros dessa maneira. E eu juro pra vocês, no capítulo seguinte, ela tá querendo vender ele. E é tipo assim, não faz o menor sentido. E depois ela tá... Ai, desculpa, perdi a cabeça. Assim, é uma personagem que ela não vai. Ela só fica ali, no raso. É a personagem que é pra contar com números, porque a Natália, a única característica dela é que ela é sonhadora e tola, e ela não vai ser capaz de trabalhar com número. Então parece que as duas se complementam, mas as duas são rasas. Elas nunca evoluem disso. O Boros, querendo ou não, é o único que tem um mínimo de aprofundamento, mas não muito. A gente descobre que ele fugiu de um ringue de luta e teve ali o seu refúgio na casa desse homem. E tem um capítulo ali que esse antigo dono do Boros volta, mas não tem drama, tá, gente? Ele expulsa as pessoas e elas nunca mais voltam. E muita coisa vai acontecer. Então, o namorado da Natália aparece, o Boros expulsa e nunca mais volta. Um advogado que veio tratar do leilão aparece, o Boros expulsa e nunca mais volta. Não tem consequência esse animal, que aparentemente não tem direitos, expulsando, sendo agressivo, e ninguém aparece para lá. Não faz sentido. Não faz nenhum menor sentido. Mas voltando ao assunto, o Boros é o único que tem um mínimo de aprofundamento.
por conta dessa história triste, mas ao mesmo tempo não fala sobre isso. A gente percebe que ele tem dificuldade de pertencimento e só. Ou sou eu tentando tirar água de pedra, mas eu percebo que ele é um personagem que tem um pouco mais a perder ali. E ao mesmo tempo, o que não faz sentido também é que ele é um grande isentão nesse momento da fazenda ser leiloada. Porque as meninas, querendo ou não, elas têm família, elas têm casa, elas têm emprego, ele não tem nada. Em nenhum momento ele faz a perspectiva do que vai acontecer com ele caso a fazenda vai embora. O que vai acontecer? Pra onde ele vai? Ele vai ser caçado? Ele vai ser vendido? Ele vai ser leiloado também? Porque ele é tido como uma propriedade? Eu não sei, não foi explicado. Então não faz muito sentido que ele viu a fazenda indo ladeira abaixo, o lar dele e ele não fez nada. Não faz sentido que ele vê essas duas pessoas querendo vender e não faz nada, porque seu lar dele ele não defende. Ele defende do advogado, ele defende... Sol também. Ele não faz isso. Então ele tem esse lar, mas ele não luta por ele. Mas ao mesmo tempo não fala pra onde ele vai. Não faz sentido. Eu vou falar muitas vezes isso, eu sei. E antes de eu falar sobre como eles salvaram a fazenda e quais foram os problemas que eu achei sobre isso, eu quero adentrar um pouco mais sobre a mitologia dos demi-humanos. E eu separei, porque agora eu tenho um slide pra acompanhar, e o título é O Leite. Porque a gente vai continuar aqui no Boros, e aqui a gente percebe que ele produz leite. E não é esse que você tá imaginando, é leite mesmo. Leite de fazer bolo, por exemplo. E esse leite, ele precisa ser tirado em algum momento. E o primeiro questionamento que eu tenho é, por que ele produz? O leite, necessariamente, ele serve para uma coisa, alimentar a cria, seja em qualquer espécie. Tudo bem que a gente é a única espécie que bebe leite depois de adulto. Biologicamente, selvagemente, é para alimentar a sua cria. Ponto. Ou seja, não tem por que ele ter. Aí você me pergunta, então, por que tem? Só pra ter uma puta cena desconfortável dele invadindo o quarto da Natália e obrigando ele a ordenhar. E eu preciso dizer que ele não tem mamas, então você sabe o que ela fez. Eu não quero me aprofundar. Foi uma cena bizarra, foi uma cena nojenta, foi uma cena que ataca o consentimento alheio. E eu queria muito dizer que ficou só nisso, mas não é o único problema. Então, eu entendo que esse momento, ele serve pra duas coisas. Ter essa cena bizarra, né? E pra ajudar no conflito da fazenda, que eu vou falar em seguida. Mas, gente, a gente percebe que não faz sentido. É uma coisa necessariamente pra ser bizarra. Talvez eu não tivesse me incomodado tanto pelo o que vai vir a seguir, mas eu vou contar. Mas primeiro, o que me incomodou é que biologicamente não faz sentido. Aí vocês podem me dizer, Gabriele, percebe que ele é um boi que fala, né, misturado com um humano. Sim, mas aí o porquê? Você concorda comigo que se eles fossem feitos cientificamente, foram moldados pelo DNA para produzir isso por uma iguaria, eu não estaria reclamando porque faz sentido. Mas a partir do momento que eu não sei se é natural ou se é científico, não faz sentido e cria um grande buraco na história que eu queria uma resposta. E eu não tenho. Então acaba criando mais um erro para esse texto. Então eu esqueci, né, que eu só estou falando mal, eu não estou exemplificando o que você não pode fazer. O que você não pode fazer é você criar uma coisa, não colocar as regras nela. Porque quando você não cria regras e o principal a segue, cria essas dúvidas. Tipo, é um mundo novo, é uma criatura nova no caso, né? O mundo é o novo. Quando você não cria regras, o que pode, o que não pode, fica confuso pro leitor e fica muito fácil pro escritor, porque ele simplesmente pode fazer o que ele quiser. E a moto passa enquanto eu tô falando. No caso dos personagens, faça personagens profundos, né? Eu não preciso me aprofundar muito nisso. Desculpa, gente, esse livro me tirou do sério, tá? Esse foi o livro que vai me motivar a roteirizar um vídeo escrito Eu Cansei de Monster Romance, porque esse livro me tirou do sério. Mas agora a gente vai falar sobre o conflito principal do livro, que é salvar a fazenda. Eu vou deixar o romance por último, porque é o que eu mais tenho pra falar. E aqui a gente vai falar do trama principal, que é salvar a fazenda. Em teoria é o romance, né? Mas vocês não entenderam. A primeira coisa que eu quero fazer é que esse conflito, ele não tem relevância quase nenhuma. É tipo, ele é citado, ele é esquecido, então rola romance, eles ignoram esse fato, aí esse fato volta. Aí ele tem 3 parágrafos de relevância e ele volta ao esquecimento novamente. Então, em nenhum momento, eles dão peso pra esse acontecimento. Logicamente, eu percebo que isso é importante, mas na história,
é ignorado, sabe? Tem, assim, uma cena das irmãs falando e depois esquece. O advogado aparece e depois esquece. Mas como ela é esquecida, você meio que fala, ah, ok. Mas é claro que, pra finalizar a história, você tem que amarrar todas as pontas, e essa é uma ponta solta, e a fazenda precisa ser salva, então elas decidem fazer queijo. E lembra que eu falei, né, que existe um motivo pra história, pro leite existir? Sim, tem uma vaquinha demi-humana, mas eles não usam ela usa o Boros. E, gente, é um sucesso estrondoso, um sucesso como se esse queijo que eles estão fazendo nunca tivesse existido, porque tá todo mundo querendo. Mas aí eu penso, essas criaturas existem, essas criaturas a gente já nota, já deu a entender que elas são exploradas, então quer dizer que ninguém nunca fez? Elas são as primeiras? Ninguém pensou em explorar dessa gente? Ninguém falou, ok, a vaca normal faz leite. Aliás, existe vaca normal nesse mundo, tá? O Boros cuida de algumas vacas. Então, existem vacas no mundo, será que a gente não pode fazer com as dele? Ninguém pensou nisso. Aposto que muita gente pensou. Mas, gente, a fazenda precisa ser salva, né? Tem o quê? Uma semana. Então, elas conseguem um valor milionário vendendo queijo. Gente, não faz sentido elas, assim, ser tão fácil conseguir. O que leva a gente a fazer? Quando a gente cria um problema para nossa história, a gente precisa criar uma resolução crível. Esse aqui é um exemplo. Não faz sentido elas serem tão fácil, não faz sentido ninguém ter pensado nisso antes. Porque, obviamente, alguém vai ter pensado em explorar esses seres dessa maneira. Porque a lógica é muito simples. Vaca normal faz queijinho, a outra vaca também vai fazer. Principalmente se o outro produz leite. Eu acho isso tão bizarro, gente. Então, voltando ao assunto que vocês não devem fazer, é criar isso, gente. Quando você cria um problema para sua história, na fase assim, criando ideias, você tem que criar a resolução. Se você não consegue pensar em uma resolução, simplifica o problema que ele vai ter que enfrentar e você vai fazendo isso até criar uma solução crível. Então, por exemplo, uma coisa que não faz sentido, trazendo pra fantasia, você cria um super ultra vilão, super poderoso, nossa, que é muito difícil derrotar, e aí vem um adolescente que treinou 5 minutos e derrota ele. Faz sentido? Não faz sentido. Hoje, cada vez mais a gente vem zoando isso. Então você precisa criar um vilão que o seu personagem consiga derrotar. E esse vilão pode ser um conflito também, tá? Um problema. O problema criado tem que ser resolvido e tem que ser de uma maneira crível. E isso é decidido no planejamento. Mas não vai parecer tipo, nossa, que forçado, como esse foi. Porque eu olhei e falei, olha, o cerne, o conflito principal do livro foi resolvido em um capítulo, olha que legal. Elas começaram a vender leite, deu tudo certo, estão faturando milhões. E agora, meus amores, a gente vai para o momento em que eu não responsabilizo pelo meu surto. A gente vai falar do romance. O romance é dividido nos meus títulos entre romance, Hot, Hot 2 e Hot 3. Eu tinha muito pra falar. Mas vamos começar do início, que esse romance, ele emula um cão e gato, um enemies to lovers. E, novamente, eu sempre cito, algo parece ter acontecido entre eles, mas não é abordado. Então fica aquele ranço, o santo não bateu, mas com a sensação de que algo aconteceu. Eu não ligo do ranço pelo ranço, tipo, duas pessoas não se entendem. Tem um livro que eu li e eu amo de paixão, que é Amor Impostor, que os dois personagens, eles não têm o mínimo motivo pra se odiar. Sabe, é realmente, o santo não bateu. E não é ruim. Eles ficam se provocando de uma maneira boba e é legal. Mas esse livro, o grande problema, e uma coisa que vocês devem ter tomar cuidado, você tem que ter a noção de que você cria sensações. E aqui eu vou pegar uma aula do Branderson. Você cria promessas. Então, no início, essa sensação de que algo aconteceu entre eles criou uma promessa de que isso seria explicado. E a partir do momento que essa promessa não é cumprida, eu me frustro. Você se frustra. O leitor em si se frustra. Gente, a memória acabou. Eu tava praticamente na conclusão do vídeo. Eu tô com o de cabelo preso, eu acabei de perceber isso agora, porque eu estou lavando tecido, então eu estou intercalando entre vídeos e tecidos. Meu Deus, que confusão. Por um lado, gente, foi bom, porque eu dei uma leve surtada. Por outro, foi ruim, porque eu não lembro mais tudo que eu falei, mas vamos lá. Então, o problema desse tipo de romance que a gente tá falando, desse livro, ele traz essa sensação de que algo aconteceu entre eles, traz uma promessa de que isso vai ser explicado, mas na verdade é um ranço pelo ranço.
O ranço pelo ranço não tem problema, mas quando você traz essa sensação, é esquisito. E somando a isso, existe aquela tensão inexplicável do tipo, eu te odeio, mas que lábios doces que eu quero beijar. Ai, que cara idiota, selvagem, bruto. Mas que bíceps. O que não faz muito sentido, não tem sutileza. Porque a sutileza é ódio, ódio, ódio. Aí em algum momento ele tem um momento de ser legal e é nesse momento que você fala, olha, nesse momento que ele está sendo legal, que ele está sendo vulnerável, eu consigo ver uma coisa positiva. Ódio, 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 mas um momento vulnerável. Aí você vê mais uma coisa e isso vai escalonando até que exista muito mais coisas legais do que ruins dele. A sutileza de construir um romance é muito difícil. E eu digo por mim mesma, tá? É muito difícil, eu ainda tô melhorando escrever isso. Por isso, geralmente, quando eu vejo num romance que não é tão bem sutil esse crescimento de romance, eu não ligo tanto, porque eu sei que é difícil. Mas com tantos defeitos nesse livro, fica gritante. Toda essa tensão, eu vou tentar não ficar brava dessa vez, gera o ápice que todo mundo espera, que é o beijo e depois o hot, o momento que geralmente... Eu esqueci a palavra. Gente... que é o hot que geralmente compensa toda a atrocidade ruim que você leu. Que é aquele hot legal, aquele hot gostoso, aquele hot que você fala, Mas, nesse livro, gente, eu não encontrei isso. E é que vale a pena relembrar, reforçar. Eu tenho um limite muito baixo, gente. Precisa de muita coisa pra passar do meu limite. E esse livro passou porque faltou algo que eu acho necessário. Tipo, você respirar. Que é o consentimento. É isso que vocês ouviram. Ela diz claramente, não, para, eu não quero, me solta. E ele continua. E vocês sabem exatamente o que isso é. Além de ser nojento, é um crime. E eu estou ficando puta, de novo. Como uma autora, e esse é o momento que eu critico ela, pode achar de bom tom escrever algo assim? E não é um momento ruim, onde essa personagem, ela vai mostrar essa evolução, essa superação desse trauma, ela, sei lá, indo atrás de justiça, ela aprendendo a confiar em outras pessoas. Não é isso. É aquele momento criminoso, mas ela, em algum momento, ela vai perdoar. Pior, no meio do ato, ela vai começar a gostar, o que não apaga o crime em nenhum momento, mas que ela vai ter um final feliz e 2 filhos. Não, é nojento e criminoso. E não importa se é ficção, porque a gente normalizou tanto escrever, romantizar, eu julgo até se excitar com um abuso, onde não é consentimento. Me questionei da autora e agora eu questiono os leitores. Como você pode ler e gostar? Como uma mulher, porque querendo ou não, a cada não sei quantos minutos existe, talvez segundos até, existe um abuso. Como uma mulher pode ler essa cena, gostar? Porque uma coisa, gente, é a gente gostar de uma cena mais intensa, mais bruta. Eu não vejo nenhum problema em você, por exemplo, gostar de 50 tons de cinza. Tem alguns problemas com ele, mas é consentido. Não tenho nenhum problema, porque os dois estão querendo isso. Agora, quando a personagem pede para parar, ela fala que não quer, é inadmissível alguém ler e gostar. E sabe o que me frustra mais? É o fato de que eu fui ler comentários, as classificações, as notas. E nas 1 estrela, geralmente eram pessoas que nunca leram o livro, que estavam criticando. Mas a maioria é 5 estrelas, glorificando esse casal, glorificando essa história e ninguém problematizando isso, que é crime. E eu não estou falando só em livros de monster romance, porque nós temos uma grande romantização, principalmente em dark romance, que é esse ato contra o consentimento e ser romantizado, e ser glorificado, a menina começar a gostar e perdoar, quer dizer, nem perdoar, né? Porque isso não é citado. Passa como se os dois quisessem, o que eu acho horrível. E a gente tem que lembrar que existem pessoas mais velhas que já têm um senso crítico formado, que olha e fala, ficção, eu acho nojento mesmo que seja ficção, mas tudo bem, ficção. E a gente tem aquele público jovem, de 18 e 19 anos, por exemplo, que já podem ler um livro hot e que vão ler mostrando vários casais tendo essa cena, a mocinha gostando no final e ela tendo um grande romance, um final feliz com filhos. E é isso que ela vai buscar no relacionamento? Porque eu busco um cara fofo, um cara que me respeita, um cara que nunca vai fazer isso. Imagina a cabeça e a informação de uma pessoa lendo isso. Aí vocês podem entrar no parâmetro de ai gente, mas não é responsabilidade do autor formar mentes. Tudo bem.
Mas ainda é um crime. E eu novamente digo, não é só em Monster Romance. Na verdade, o Monster Romance nem é o pior, porque a gente sabe que existem muitos Monster Romances muito gostosos, muito legais, muito fofos, muito respeitadores. E o problema, geralmente, é um pequeno público, e a maior parte no Dark Romance. Eu já li Dark Romance há muito tempo atrás, porque eu considero o fato que eu preciso ler para falar mal com propriedade. Porém, eu sei que o que eu li lá, anos atrás, não chega aos pés do que é hoje, porque cada vez mais está piorando, cada vez mais está se aprofundando, problematizando, piorando, a gente romantizando, oh meu Deus, quantos crimes contra o direito humano meu personagem vai quebrar. Não, gente, não, pelo amor de Deus, não. E eu me arrisco a comparar com vício em vídeos maiores de 18 anos, vocês sabem do que eu tô falando. Porque é exatamente o mesmo caminho, você sempre vai buscando mais, uma coisa mais explícita, uma coisa mais forte, uma coisa... Até que para um crime. Não, gente, não, vamos parar. Eu não tô dizendo pra você não ler Dark Romance, não leia se possível, mas eu não tô dizendo você parar de ler Monster Romance. Existem muitos Monster Romances bons. E aí, nesse momento, nessa raiva, e eu vou dizer pra vocês, gente, eu ainda tô com raiva, mas eu não tô com tanta raiva quanto a primeira vez. Porque, gente, eu tava muito puta. É um livro que me tira do... E eu li há meses atrás. E vocês devem estar se perguntando por que você não desistiu desse livro. Eu li esse livro na época em que eu tava na minha pausa e eu quase gravei esse vídeo, mas eu decidi dar um tempo porque eu sabia que eu ia surtar nessa parte. E eu surtei de novo. 2 vezes, gente. Dessa vez eu não tô tão surtada quanto a outra, gente. Vocês nunca vão ver isso, mas, gente, eu fui muito mais agressiva do que eu estou sendo agora. Eu não sou uma pessoa puritana, tá? Eu não sou uma pessoa que tem, ai meu Deus, você não pode ter aquilo. Eu já falei, os meus limites são muito baixos. Consentimento. Consentimento. É o básico. E a gente volta lá no início do vídeo que eu comento que a gente vai falar depois se eu leria outro livro da autora. Saiu o segundo livro. Eu acho que da vaquinha lá que apareceu lá e não tem muita relevância. Não, eu me recuso. Eu não vou ler. Vocês podem dizer, mas essa autora ela pode ter aprendido, ela pode não ter colocado. Não. Não. Eu gosto de dar segundas chances para autores. Quando eu não gosto de um livro deles, eu vejo que tá tudo bem, pessoas evoluem, tanto escrita quanto gostos literários, tá tudo bem. Mas essa não. Essa passou uma linha que eu não aceito. Eu não quero. Nesse canal, nessa leitora, não. E eu não estou falando não, eu vou ler no sigilo. Eu não quero ler. Eu olhei para a capa. E geralmente, quando é uma capa esquisita, eu falo, quero ler. Esse eu falei, não, que nojo. Eu quero adentrar aqui num ponto muito importante. Uma vez eu tava assistindo um vídeo da Larissa Siriane, eu não sei se tá no canal ainda, que ela falava sobre dicas de como escrever cenas de hot. E uma das coisas que ela falava era que o consentimento era sexy. E na época eu achei meio tipo... Consentimento é básico, tipo o ato com alguém que tá respirando. Mas hoje eu sinto que falta um pouco isso nas pessoas. Primeiro que é crime, né? Vamos sempre dar ênfase nesse fato. É um crime. Segundo, que ler 2 personagens que querem fazer aquilo, que querem estar ali, que querem dar o próximo passo, é muito melhor, é muito mais interessante, é muito mais sexy. Porque não está cometendo um crime, não está cometendo uma violência contra alguém. Que é o mínimo. Mínimo! E honestamente eu não sei como a gente chegou nesse ponto, mas a gente tem que parar e refletir. Eu não tô dizendo pra você deixar de ler esse tipo de livro, eu tô falando pra você, será que eu devo ler esse tipo de cena? Pode continuar com seus... Dark Romance é difícil achar, mas pode continuar com seus monstros, mas reflita. É sério eu estar gostando de ver uma pessoa tendo o seu consentimento agredido? E vale enfatizar que eu não tenho nada contra Monster Romance. Eu até gosto muito, gente. Eu tenho minhas autoras favoritas, que é a Regina Bell e a Thais Lopes. E embora eu prefira mais um monstro mais humanoide, né, bem mais puxado pro humano, esse aqui é um pouco esquisito. Mas, gente, perto de tudo que aconteceu, o fato de ele não ser tão humanoide quanto eu prefiro, não afetou em nada, porque esse livro me decepcionou muito. E sabe o que é pior? O que mais me frustra? Cada vez mais eu vejo esses livros fracos de enredo, de personagem, de narrativa, ganhando espaço. Sabe, são livros que eu leio e falo, gente, não passou uma leitura crítica aqui. Porque a minha leitora crítica, a Marília, que eu amo ela do coração, gente, é um amor. Tem coisa que eu falo, cara, ela não deixava passar isso. Eu vou dar um exemplo pra vocês do livro que eu estou revisando agora, que ela faz um comentário sobre o caimento de uma calça. E faz sentido para a história, tá? Não é um ponto idiota. Por exemplo, esse ponto da calça eu escolhi ignorar, tá? Mas é um ponto que as pessoas poderiam pensar. Aqui não tem isso, aqui solta várias informações, e são vários livros. Coisinhas pequenas que não fazem sentido, coisas que, por exemplo, do queijo, do leite, que ninguém se importa com a lógica.
Gente, livros têm regras. Elas podem não seguir a regra do nosso mundo, mas ela segue a deles e não pode quebrar. Tem que ser explicado. Isso aqui não faz. E eu vejo cada vez mais livros ganhando espaço, ganhando fama, enquanto livros bons, bem escritos, que estão apagados. E eu não tô sendo uma escritora amargurada, só um pouquinho. Porque eu sou uma dessas que, pelo menos, me esforça. Mas me irrita o tanto de livro bom apagado. E eu não tô falando só romance sem monstro ou sem sexo, não. Eu tô falando no geral. Porque a maioria dos livros que eu vejo, que são muito famosos, que estão estourando, são livros problemáticos. Eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Fica aqui a reflexão. E é isso, gente. Eu me decepcionei muito. Eu achei que ia ser uma história bobinha, uma história com um rote legal e... crime. Decepcionada, gente. Decepcionada. E me conta aqui nos comentários se você já leu essa história. Se você não leu, não leia, gente. Vai por mim. Não leia, leia outras coisas. Leia livros da Thaís Lopes e Regina Bell, que são maravilhosos. Mas se você já leu, comenta aqui os seus comentários. Lembre de manter o respeito, tanto pra mim quanto pra autora, tá? Críticas são válidas, mas desrespeito jamais. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Vai me seguir nas minhas redes sociais. Vá conhecer os meus livros que estão todos aqui na descrição, onde todos aceitam de bom grado o consentimento e tem uma revisora crítica. E, gente, eu já falei bastante. Literalmente, eu gravei o final 2 vezes. Mas acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!